Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início, então, às correções das atividades. Aliás, vamos fazer, então, a revisão dos conteúdos da aula 12.2, em seguida as correções dos exercícios. Então, vamos lá dar início à nossa correção de hoje? Vamos lá. Então, aula 12.2, com o tema Artes Populares. Então, vamos fazer aí uma revisão dos conteúdos principais, né, dos conceitos principais que nós abordamos durante a aula. Então, trouxemos o conceito de folclore, né, que é o folclore. São conjunto das criações culturais, né, de um povo, de uma comunidade relacionado à região. Então, o folclore vai se diferenciar conforme a região, conforme aquela cultura. Também tem base nas tradições, né, expressas individual ou coletivamente, representada, então, a identidade social de uma comunidade, de uma cultura. Constitui, então, manifestação folclórica, aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Então, são esses elementos aí que estão relacionados ao folclore. Então, vamos conhecer um pouquinho das danças folclóricas. Elas se caracterizam por um conjunto de danças sociais, elas são peculiares, né, a cada estado brasileiro ou região, também relacionada aos antigos rituais mágicos e religiosos. Qual é a função das danças folclóricas, pessoal? São referentes a comemorações, né, de festas, de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações e forças espirituais. Então, alguns exemplos de danças folclóricas. Muitos de vocês já conhecem, como Bumba Meu Boi, samba de roda, frevo, maracatu, carimbó. Então, são algumas danças que vocês conhecem, né? Por exemplo, as danças de quadrilhas, né? Aquelas danças de festas de quadrilhas, festas natalinas, né? Então tem muitas músicas e danças relacionadas a essas festas, né? Também está no calendário brasileiro, porém elas se diferenciam, algumas estão relacionadas àquela regionalidade, àquela cultura, aos saberes daquela comunidade. Então vamos voltar ao texto e ver aqui músicas folclóricas. Quais são? São músicas populares, né? Que tradicionalmente as pessoas conhecem ali conforme os saberes populares. Elas são transmitidas de tradição oral, ou muitas são escritas, né? Na maioria das vezes, seu autor já foi esquecido, né? Então não há ali um autor específico a essa música. Vocês conheceram algumas delas na aula. Falamos também sobre mamulengo, teatro de manipulação, né, que são os bonecos, fantoches, marionetes, que são utilizados para fazer animação. Ocorre muito na região Nordeste, então é chamado de teatro mamulengo. Falamos também sobre arte circense. A arte circense está relacionada ao circo, como vocês estão vendo essa imagem, vai ter brincadeiras de palhaços, de pessoas fazendo várias brincadeiras, né? Vocês viram lá vários profissionais que atuam no circo, lembrando que o circo brasileiro está muito relacionado com as comunidades ciganas, né? Pessoas que viviam com vida nômade e aproveitavam, passavam de cidade em cidade, levando então o circo, aquele circo familiar, onde havia apresentações aos públicos, né? Com atrações como ilusionismo. Ocorre muito esse tipo de atração no circo, doma de animais ferozes. Então, são esses os temas que nós abordamos na aula. Então, estudantes, atentos aí na aula de correção dos exercícios. Lembrando que nós sempre orientamos vocês a fazer os exercícios para depois acompanhar a nossa correção, para que você possa verificar, né, o que você conseguiu aprender durante essa aula e você vai colocar em prática, né, o seu conhecimento. E conforme o acerto, você consegue verificar se você aprofundou ou aprendeu os conteúdos. Então, aguardo vocês na revisão até daqui a pouco.
Olá, estudante! Voltamos então com a correção das atividades de sala, certo? Já estamos aí na aula 10 e quase aí concluindo a unidade 12, então eu preciso que vocês estejam atentos aos conteúdos, tá? Os conteúdos do primeiro ano é a base para vocês fazerem, darem sequência ali, aprofundando então no segundo ano e depois fecham com chave de ouro o terceiro ano. Então é necessário que vocês conheçam a base, né, desses conteúdos que vem aí introduzindo os conteúdos que vocês viram lá no fundamental. E o segundo ano a gente vai retomar e no terceiro ano rever, né? No segundo a gente aprofunda e no terceiro ano vocês vão rever alguns conceitos, preparando aí para uma excelente prova do Enem. Então vamos dar início às atividades. Muito bem. Atividade sala, momento de tirar dúvidas, em que vocês conseguem rever os conceitos, né, abordados durante a aula. Então, vamos iniciar com a primeira questão. Então, vamos ler o texto aqui com bastante atenção. A arte popular expressa a sabedoria de um povo e tem aspectos muito abrangentes que vão desde as danças, música e representações dramáticas, até as artes plásticas e a arquitetura. Em qualquer parte do mundo, alguém pode fazer um objeto, uma escultura, dançar, como faziam os seus antepassados. Essa cultura, que persiste por séculos desde os primórdios, é transmitida de geração a geração. Então, a pergunta: os materiais empregados são simples, abundantes na região dos quais objetos são oriundos e estão sempre à mão. Então, agora que é a pergunta, acerca da arte popular, né? Acerca de arte popular. Ebumba meu boi, assinale a opção correta. Então, uma questão que tem uma alternativa correta. Não vou ficar lendo para que a gente não perca muito tempo na leitura. Vocês já sabem aí que precisa ler o texto e depois ver, relacionar a resposta correta ao item. Qual é o item? Acerca da arte popular, Ebumba meu boi. Então, qual opção está correta? Vamos direto à resposta. O Bumba meu boi é uma dança com personagens humanos e animais, que gira em torno da morte de uma ressurreição de um boi. Isso mesmo, então, é uma brincadeira que ocorre nessa dança, nesse tipo de dança e música, em que há essa relação, né, entre os personagens humanos e animais. É claro que os animais não são animais vivos, são bonecos, né? São uma performance de um boi, por exemplo, tá, gente? Então vamos lá, já para uma outra questão. Questão 2. Então, na questão 2, é uma questão que nós trouxemos de uma prova do Enem. É necessário que vocês já conheçam questões nesse perfil, tá, estudante? Para que vocês já percebam, né, que as questões do Enem são questões mais complexas, então vocês precisam fazer leitura, são questões de análise, questões que buscam um conceito, uma questão que leva a uma aplicabilidade, então vocês vão perceber as diferenças. Então sempre estaremos aqui explicando para vocês, para que vocês conheçam, né, esse modelo de questão e quando chegarem no terceiro ano já estão preparados lá para ter sucesso na avaliação. Então vamos lá, dar continuidade? Questão 2, Enem de 2009. Então aqui nós temos uma imagem para vocês observarem, né? São esculturas feitas de barro, então está relacionado à arte popular, né, ou artesanato. Então a pergunta é a seguinte: o artesanato traz as marcas de cada cultura, vocês aprenderam isso na aula. Desse modo, atesta a ligação do homem com o social em que vive. Os artefatos são produzidos manualmente, lembrando que artesanato sempre vai ser produções ali de esculturas, de panelas, de vários materiais, de ornamentação, feito manualmente, mas também usam ferramentas. Então, esses artefatos costumam revelar uma integração entre homem e meio ambiente, identificável no tipo de matéria-prima utilizada, pela matéria-prima, no caso aqui o barro, utilizada e pelos tipos humanos representados. Em qual região do Brasil
o artefato acima foi produzido, né? Aquela imagem com aqueles bonecos, aquelas esculturas. Vamos ver? Nordeste, Centro-Oeste? Vamos ver. Nordeste, sim, porque a figura ela está representando ali o sujeito, né? Um personagem, pessoas que moram na região Nordeste. Então a gente já identifica até pelo o estilo das vestimentas, dos instrumentos, certo? Questão 3 do Enem 2013. Vou ler a questão, tá bem rápido. Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil foi introduzida como dança de salão, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre marcante ou marcador, pois é quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações: tour, chaise des dames, chaise de velé, que está a pronúncia em português e a pronúncia em francês, cestinha de flor, né, balancê, caminho da roça, olha a chuva. Então são passeio, coroa de flores, coroa de espinhos, de acordo com o texto. Então, alunos, o que nós percebemos nessa questão? Foi uma questão de Enem. Então, percebo que vocês precisam aí ter conhecimento como que é a dança da quadrilha, né? Que tem um mestre que fica ali comandando os dançarinos, né? Os dançarinos. Então, percebam que algumas questões a gente precisa ter conhecimento também nossos saberes, né? Nossos saberes da nossa cultura, né? Das coisas que nós fazemos no nosso cotidiano, certo? Então, vamos lá à questão. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. Então, percebemos que a pergunta, né, está falando de danças juninas e festas juninas, e a pergunta é, de acordo com o texto que fala aí como que é esses festejos juninos, no Rio de Janeiro, em contexto urbano, deixa eu dar sequência aqui. No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta-se transformações, surgem novas configurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição que sustenta os festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo. A quadrilha junina é considerada uma dança folclórica então essa é a pergunta, né? Esse é o item da questão. Sobre a quadrilha junina, né? Quadrilha junina, ou festa junina, é considerada uma dança folclórica por quê? Vamos ver qual é a resposta. Porque ao abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. Então, ela é uma dança folclórica, né? Porque aborda as tradições e costumes. Lembrando, pessoal, que a quadrilha ela ocorre em todo o Brasil, ela não é uma dança típica só do Nordeste, do Norte, enfim. É uma dança folclórica nacional, isso mesmo, porque ela ocorre em todo o Brasil. Porém, né, conforme os saberes locais, é representado nessa dança a cultura local. Com certeza, no Nordeste, ela tem uma forma de ser desenvolvida. Na região Sul, outra forma, são outras comida, a festa tem outros objetivos, enfim. Lembrando, então, que é uma dança folclórica e ela não é de uma certa região. Ela é atrativa, desenvolvida em o estado, né, em todos os estados brasileiros. Então, vamos lá, vamos ver a próxima questão. Questão 4. Explique o que é dança folclórica. Então, uma questão discursiva, vamos direto, então, ao padrão de resposta ou uma sugestão de resposta. Vocês podem fazer outro texto sobre essa pergunta. Então, a resposta é: as danças folclóricas representam um conjunto de danças sociais, peculiares de cada estado brasileiro, oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos. As danças folclóricas possuem diversas funções, como comemoração de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais. Então, estudante, né? Tanto artes populares, que nós trouxemos aí
é a aula, né, Artes Populares parte 2, fizemos a parte 1 e a parte 2, trouxemos aí esses temas sobre as danças, né, dança, música folclórica, também sobre arte circense, né, a arte também feita ali com bonecos, mamulengos, então tudo isso está relacionado ao quê? Artes populares. Isso mesmo, está mais voltada às tradições populares, né, aos saberes do povo, que pode variar muito, tanto as músicas como as danças, elas podem variar muito conforme as regiões, né, do Brasil. Então, vocês aí que moram em várias comunidades, né, sabemos que vocês também têm uma cultura aí específica, que tem, muitas vezes, matriz em outras culturas indígenas, afro, né? Então, muitas dessas músicas e danças, alunos, elas estão relacionadas, então, à cultura nacional, mas ela é específica também conforme as regiões, certo? Então, é importante que vocês tenham essa compreensão. Então, vamos lá, dar sequência aqui, finalizando a nossa aula. Terminamos, então, essa padrão de resposta, mas vocês podem trazer outros conceitos, novas pesquisas. Então, nós temos aqui, pessoal, um material complementar, né? Assistir ao vídeo, então, sobre arte popular brasileira. Então, temos artistas e arteiros. Bastante interessante esse material. Espero que vocês utilizem desses materiais complementares. Vocês manuseiam muito bem aí um smartphone, né? Quem tem acesso à internet. Caso for necessário, solicite que a gente envie o vídeo para que vocês possam ver esses materiais, né? Para que vocês possam aprofundar, conhecer mais sobre o tema no qual a gente não conseguiu abordar em sala de aula, tá? Então, estudante, obrigado pela atenção, continue estudando, focado aí nas nossas aulas, para que possamos concluir com sucesso. Obrigado pela atenção, até a próxima aula.